Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu não vou enrolar você não, é o seguinte, o técnico Leonardo Jardim trouxe uma péssima notícia ao Flamengo na entrevista coletiva pós-jogo, após o vexatório empate com o Vasco da Gama por 2-2. E essa notícia vai muito ao encontro, por isso esse vídeo é importantíssimo, daquilo que eu identifiquei como o maior problema do Flamengo nessa partida, que é a falta de controle de jogo. O que o Leonardo Jardim disse quando questionado sobre Eric Pulgar e Lucas Paquetá? Que esses jogadores talvez demorem até 10 dias para voltarem ao time do Flamengo. O que isso significa? Que estarão fora definitivamente do próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e muito provavelmente fora da partida contra o Vitória também na volta da Copa do Brasil. E aí vai ao encontro de um erro crasso do técnico Leonardo Jardim na partida contra o Vasco da Gama, em que ele opta por Luiz Araújo como substituto do Arrascaeta. Ou seja, ele fez uma opção ali por um jogador de transição, ou seja, um jogador que recebe a bola e não arma o jogo, não cadencia o jogo para construir o jogo. É um jogador que recebe a bola e parte em velocidade. Ele dá velocidade ao jogo. Por isso aquele jogo, como disse o André Rocha, virou um barata voa, né? Então, não tendo o Paquetá, quem vai jogar ali agora? O Carrascal. Dá para confiar no Carrascal? Eu não confio. Não sei o que você pensa, deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito. Então, o que acontece? O Flamengo fica sem vida inteligente no meio de campo. Tem o Jorginho. Por isso que eu acho que o De La Cruz tinha de ter atuado contra a equipe do Vasco, porque é um jogador que consegue botar a bola sob o pé e pensar o jogo. Luiz Araújo não é esse cara. Aí você pode me questionar, pô, mas quando o Luiz Araújo esteve em campo, enquanto ele esteve, o Flamengo vencia por 2-0, mas estava jogando muito mal. Estava jogando muito mal. O Flamengo faz o primeiro gol aos 7 minutos do primeiro tempo e dá a bola ao Vasco da Gama. A bola fica com o Vasco da Gama. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Um time que é muito mais técnico do que o outro tem que exercer o protagonismo por meio da posse de bola. Dominar o jogo, controlar o jogo. Isso o time do Felipe Luiz sabia fazer até demais. Até demais, acho eu. Tocava. Esse time é mais vertical. Esse time tem suas qualidades, é óbvio que tem. O Leonardo Jardim faz coisas boas à frente do Flamengo, só que nesse jogo particularmente, e a análise é jogo a jogo, ele falhou. Ele erra na escalação e erra nas substituições. O que ele queria com o Wallace, por exemplo, jogando aberto pelo lado esquerdo? O Wallace é um jogador que não vai controlar jogo. Ele tira o Pedro para colocar o Bruno Henrique. Ele tira o Jorginho para colocar o Saul, ou seja, ele dá ainda mais velocidade a um jogo do Flamengo que já era de muita transição. E aí ele entra na zona de conforto do Renato Gaúcho, que também é um jogo de muita correria, de muita loucura. Então ficou uma partida completamente maluca. E aí isso fez mal ao Flamengo. É evidente que fez. Fez muito mal ao Flamengo esse tipo de jogo. Então a questão toda passa pela falta de controle de jogo, e essa notícia é péssima que ele traz, porque o Flamengo não terá um jogador capaz de controlar a partida. O Carrascal é esse cara. Acabou a suspensão dele. Provavelmente ele será titular contra o Independiente Medellín e também contra a equipe do Grêmio. Mas volto a dizer, não é um jogador confiável. É um jogador muito irregular. É aquele tipo de jogador que tem atuações irregulares. Então como é que você vai confiar a um cara que é irregular a responsabilidade de controlar o jogo, de exercer o protagonismo na partida? Não vai acontecer. Então, assim, houve na partida contra o Vasco uma série de erros, né? De jogadores que tomaram decisões erradas, que fizeram escolhas erradas, e também do técnico, principalmente. E ele admitiu, ele fez uma meia-culpa na entrevista coletiva. Agora, houve decisões erradas de jogadores também. O Wallace entrou ali pelo lado esquerdo fazendo o quê?
especificamente? Para que colocar o Bruno Henrique? Dar mais velocidade ao jogo? Para quê? Para quê? E olha, tem a questão do Plata também, hein? Então são problemas e problemas para esse time do técnico Leonardo Jardim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Precisa mudar a forma de pensar o time do Flamengo. Não acho que é para mandar embora. Você nunca vai me ver aqui pedindo cabeça de técnico. Nada disso. Não é. Definitivamente para tomar uma atitude como essa que seria completamente irresponsável. Agora, vale sim uma reflexão, uma cobrança por parte do José Botto, que tem essa atribuição. Cobrar o técnico do Flamengo, falar, escuta aqui, o que você quis com aquilo? Jogar contra o Renato Gaúcho, ele entrou na zona de conforto, repito, do Renato Gaúcho fazendo isso. Então, se não tem o Paquetá, vai ter quem? O Carrascal. Tendo o Carrascal, como é que fica a coisa? Né? Então vai jogar com quem pelo lado direito? Com a lesão do Plata? Luiz Araújo, Carrascal e Samuel Lino? Vai ser um time assim. Vai ser um time rápido. E o Carrascal, na última oportunidade que teve, quando entrou no lugar do Arrascaeta no jogo contra o Estudiantes, errou absolutamente tudo que tentou. Para muita gente, o Carrascal é um bagre. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Não acho que seja um bagre. Tampouco acho que seja um jogador fundamental para o Flamengo. Não acho que seja por aí. Não acho que seja por aí. Acho melhor do que o Luiz Araújo, por exemplo. Agora, o Flamengo sofre com essas lesões, algo que impacta, além das ausências dos jogadores, mas impacta o próprio sistema de jogo. Então, veja, você precisa controlar a partida. Contra o Vasco, você recua. Por quê? Instintivamente, o time tem jogadores rápidos lá na frente. Samuel Lino, Plata, Luiz Araújo. O que vai acontecer? Velocidade. E não era para impor velocidade, era para matar o jogo rapidamente ou então controlar o jogo. Né? Botar o Vasco na roda. O Corinthians, com um jogador a menos, conseguiu controlar o time do Vasco. Sem maiores problemas. Então, eu não gostei da atuação do Flamengo e, sobretudo, não gostei da atuação do técnico Leonardo Jardim, que traz essa notícia, para mim, desastrosa para o Flamengo. Uma notícia desastrosa que diz respeito à forma de jogo do Flamengo e à forma que eu considero a ideal para um time que quer se propor a ser campeão das coisas, que vai ter que controlar jogo. Não adianta ficar nesse barata-voa o tempo todo, nessa trocação, nessa briga de rua. Precisa ser um time mais consciente da sua qualidade, que é muito superior à do Vasco da Gama, no caso. É inadmissível um time como o Flamengo depender da vontade do Vasco, deixar o jogo à feição do Vasco da Gama. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.